Vamos ao vídeo 6 da nossa aula 2. Vamos falar do exemplo 5, que diz que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que S, ele é subespaço do conjunto dos polinômios de graus menor ou igual do que N, desde que S seja menor ou igual que N. Bem, temos na letra A o seguinte: o polinômio nulo pertence ao conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que S. Por que isso? Porque se a gente não consegue definir o grau do polinômio nulo, então a gente deve aceitar que o polinômio nulo pertence ao conjunto PSR, porque a gente não teria como mostrar que não, né? Senão a gente teria que mostrar o grau do polinômio sendo maior do que S. E como não se define o grau do polinômio nulo, a gente aceita que o polinômio nulo pertence ao PSR. Isso é exatamente o mesmo argumento que a gente usa para mostrar que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Agora, para mostrar que a soma de dois polinômios em PSR continua em PSR. Considere um polinômio P, digamos de grau M, e considere um polinômio Q, digamos de grau R, como estão aqui descritos. Vamos supor, sem perda de generalidade, que M é maior ou igual que R. Então, quando a gente soma P mais Q, nas parcelas em que a gente tiver com o expoente maior do que o R, nós teremos apenas o polinômio P. A partir do expoente R, a gente começa a somar os coeficientes do polinômio P com o polinômio Q. Mas essa soma não altera o grau do polinômio. A soma vai ter como grau exatamente o maior grau do P ou do Q. O que tiver o maior grau vai determinar qual vai ser o grau da soma. Então, dessa forma, a soma P mais Q continuará dentro do conjunto PSR, ou seja, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que S com coeficientes reais. Agora, para falar do produto por escalar. Se você pega um número alfa e pega um polinômio de grau menor ou igual do que S, e você multiplica alfa vezes esse polinômio, esse alfa vai ser multiplicado aos coeficientes, mas não vai alterar o grau do polinômio novamente. Então, o produto por escalar também é fechado para as operações em PSR, ou seja, entre os polinômios de grau menor ou igual que S. Bem, assim a gente acabou de mostrar que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que S é subespaço vetorial do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que N, desde que o S seja menor ou igual que o N. Exemplo 6. O conjunto das matrizes simétricas é um subespaço vetorial do conjunto das matrizes quadradas de ordem N. Bem, é claro que as matrizes simétricas que estamos falando aqui são as matrizes também simétricas de ordem N. Então vejamos. Primeiro, a matriz nula. A matriz nula é simétrica, porque uma matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua transposta. Mas se a gente troca a linha nula pela coluna nula também, não vai alterar nada. Portanto, essa matriz O aqui, indicando a matriz nula, ela é igual à sua transposta. Portanto, a matriz nula pertence ao conjunto das matrizes simétricas. Agora tomemos duas e verifiquemos a soma. Então vamos representar as matrizes simétricas dessa forma, matriz A e matriz B. Note que de fato se você transpõe a linha para a coluna, elas são iguais, né? Se você transpõe a linha para a coluna, elas são sempre iguais. Trocando linha por coluna, são sempre iguais, tanto para a matriz A como para a matriz B, né? Trocou linha por coluna, elas sempre são as mesmas. Ou seja, a matriz A é igual à sua transposta e a matriz B também é igual à sua transposta. Vamos somar então. Quando a gente soma a matriz A com a matriz B, a soma é essa matriz. Mas note que se você trocar esta primeira linha
por esta primeira coluna, você vai ter exatamente a mesma coisa. Se você troca aqui a segunda linha pela segunda coluna, você tem a mesma coisa. Se você troca a última linha pela última coluna, também. Então, de fato, o que você tem é que A mais B é igual à sua transposta. Então, você conclui que a soma de duas matrizes simétricas continua sendo uma matriz simétrica. Agora, quanto ao produto por escalar. Se você pega um número real e pega uma matriz simétrica, quando você faz o produto, você continua tendo uma matriz simétrica, né? Observe, essa linha é exatamente igual a essa coluna, essa linha é exatamente igual a essa coluna, e assim por diante. A última linha também é igual à última coluna. Portanto, também é fechado para a simetria o produto por escalar. Novamente, temos que alfa A é igual à sua transposta, e assim A, B e C provam o que a gente queria demonstrar, ou seja, que o conjunto das matrizes simétricas de ordem n ele é subespaço vetorial do conjunto das matrizes quadradas de ordem n. Exemplo 7. Se V é um espaço vetorial e V pertence a V, então o conjunto dos vetores αV, onde α pertence a R, é um subespaço vetorial de V. A gente diz que esse é o subespaço vetorial que determina uma reta, né? Isso é uma reta. A gente sempre denomina esse subespaço vetorial de reta, o produto de um certo vetor dado. É claro, no caso em que o V seja diferente do vetor nulo, porque se for o vetor nulo, esse subespaço vetorial vai ser exatamente aquele que tem apenas o vetor nulo. É um dos subespaços vetoriais triviais. Vamos verificar se de fato esse é um subespaço vetorial. Então, fixando o V pertencendo a V e chamando de W o conjunto de todos os produtos lambda V, onde lambda é um número real. Se V for o vetor nulo, então lambda V só tem o vetor nulo, isso para qualquer que seja o número real. Assim temos que o subespaço W é só o subespaço trivial, que só tem um vetor nulo. Suponhamos agora que V é diferente do vetor nulo e teremos o seguinte. Bem, tomando lambda igual a zero, temos que lambda vezes V, mesmo V sendo diferente do vetor nulo, isso vai ser 0V, que nós já vimos que vai ser o vetor nulo. Portanto, o vetor nulo pertence a W. Agora tomemos dois números reais e façamos o seguinte. α1 vezes V mais α2 vezes V. Ou seja, tomemos dois elementos de W. Assim, colocando o V aqui em evidência, você tem o produto da soma desses dois números por V, e como a soma desses dois números é um número real, então novamente nós temos um elemento de W. Logo, tomando dois elementos quaisquer de W, a soma continua em W. Portanto, também é fechado para a soma. Agora a letra C, vamos verificar a multiplicação por escalar. Se nós tomarmos um vetor em W, digamos lambda V, e nós multiplicarmos um alfa vezes ele, ou seja, nós podemos fazer esse produto assim, você tem que alfa lambda será um número real, e aí nós temos novamente um número real vezes o vetor U, o que é um elemento de W, né, pois esse produto continua sendo um número real. Bem, sendo assim, os itens A, B e C provam que W é de fato um subespaço vetorial de V. Bem, vamos falar agora da soma de subespaços. Sejam U e V subespaços vetoriais de um espaço vetorial W. Definição: chamaremos somas dos subespaços U e V ao seguinte conjunto: o conjunto U mais V, formado pelas somas dos vetores U mais V, U pertencendo a U e V pertencendo a V. Vale algumas observações. É claro que somar U mais V é a mesma coisa que somar V mais U, porque a adição é comutativa dentro do espaço vetorial W. É claro que somar U mais o vetor nulo vai dar o próprio U,
porque pegando U mais o vetor nulo, eu só vou ter somas do tipo U mais o vetor nulo aqui, consequentemente vai dar sempre os vetores de U. Portanto, isso daqui é igual com certeza. U está contido em U mais V, basta que eu tome em V apenas o vetor nulo, então todas as somas serão do tipo um vetor de U mais o vetor nulo, portanto assim facilmente a gente vê que todo vetor de U pode ser escrito como uma soma U mais V. A mesma coisa, V está contido em U mais V, basta que eu tome em U apenas o vetor nulo, e todo vetor de V eu consigo escrever como o vetor nulo mais um vetor de V. São observações claramente válidas. Bem, então vamos à nossa proposição primeira nessa seção. Se U e V são subespaços vetoriais de W, então U mais V também é um subespaço vetorial de W. Vamos a uma demonstração. Como o vetor nulo pode ser escrito como o vetor nulo mais o vetor nulo, ou seja, eu posso olhar o vetor nulo como uma soma de um vetor em U e outro vetor em V, porque o vetor nulo tanto está em U como está em V. Então assim a gente garante que o vetor nulo do espaço vetorial W vai estar na soma U mais V. Agora tomemos dois vetores que estão na soma U mais V e vamos mostrar que a soma continua dentro de U mais V. Então você tem W1 sendo a soma de U1 mais V1 e W2 sendo a soma de U2 mais V2. Então somar W1 com W2 significa somar o U mais V1 mais o 2 mais V2. Só que rearrumando esta soma eu consigo dizer que isso é o 1 mais o 2 mais V1 mais V2. E quando escrevo assim, eu tenho aqui um vetor que está em U e um outro vetor que está em W. Portanto, eu consegui mostrar que a soma de dois vetores que estão na soma dos subespaços, ela continuará na mesma soma dos subespaços. Isso prova o item B. Item C. Pego um número real e pego um vetor na soma de subespaços. Faço o produto do número real pelo vetor. Isso é a mesma coisa que pegar o número real e multiplicar pela soma da decomposição do vetor na soma dos subespaços. Assim você tem alfa vezes U mais V, e aí eu distribuo alfa vezes U mais alfa vezes V, e eu tenho essa soma aqui. Só que alfa vezes U tem que estar em U, porque o vetor U pertence ao subespaço vetorial U, e ele é fechado para multiplicação por escalar. Analogamente, alfa vezes V tem que estar no subespaço vetorial V. Então, sendo assim, essa soma é uma soma que está na soma dos subespaços. Portanto, o produto escalar de um número qualquer vezes um vetor da soma de subespaços permanecerá na soma de subespaços, e assim também verificamos o item C. Então, de A, B e C temos o resultado, ou seja, a soma de dois subespaços vetoriais é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial também. Daqui em diante vamos falar da soma direta de subespaços vetoriais. Então vamos deixar para o próximo vídeo.